Então vamos à preparação mecânica, só que numa condição de solda de raiz ou solda estrutural, né? Soldar a estrutura desde o início. Quando a gente pega aqui uma chapa mais simples que seja, a gente tem uma espessura menor aqui, tá? Imaginando que a gente vai trabalhar com itens proporcionais. Então eu tenho um eletrodo, onde a alma do eletrodo é esse núcleozinho que a gente está vendo aqui, ó. Esse núcleozinho é a alma do eletrodo. A alma do eletrodo aqui é até maior do que a espessura da própria chapa. Então na hora que eu estiver derretendo o eletrodo aqui, fazendo minha poça de fusão, eu estou literalmente derretendo toda a seção da chapa, né, do produto, para poder ter uma fusão completa da estrutura, uma fusão de raiz. Só que para esse cara, tudo bem, por mais que eu use uma bitola maior, imagine como eu vou utilizar proporcionalmente num cara com essa seção. Para isso eu tenho que fazer uma outra preparação mecânica também, além de todos os caprichos com a limpeza que a gente já tinha comentado, tá? A gente vai fazer uma condição que a gente chama de chanfro. Se eu tentar soldar essas duas peças, por exemplo, tá? E for uma solda estrutural, uma solda de raiz, o que acontece? Por mais que eu tente soldar ou na parte de cima, né, por aqui, tá? E aí eu vou fundir aqui, essa poça de fusão, ela não vai ter uma penetração muito grande. E por mais que eu tente soldar na parte de baixo aqui, a poça de fusão também não vai ter a penetração tão grande. Isso causa uma falha, que a gente fala falha de raiz. Então a solda, ela não chega até a raiz do produto. Então isso aqui pode virar um ponto de fratura estrutural. Para isso, nós desenvolvemos a condição de chanfro de material. Então vou apoiar as peças aqui nessa outra, só para ela ficar numa inclinação interessante para a gente ver, tá? Então, quando eu estou trabalhando com esses dois caras, então como eu não tenho como chegar em acesso com esse cara, eu vou fazer um chanfro. E aí o chanfro é basicamente eu cortar a peça aqui a 45 graus. E toda essa parte de cima desta peça aqui, ó, tá? Neste caso que a gente está utilizando, tá? Que é um chanfro único, onde essa estrutura aqui não tem essa necessidade tão grande de desenvolvimento, de plano de solda, tá? Que daí a gente vai falar para cada, no material de vocês aí a gente vai ter cada aplicação de chanfro e tudo mais. Então eu vou cortar essa peça, toda essa parte que eu estou desenhando aqui pintando em preto, tá? E agora eu vou ter acesso, tá, com o eletrodo até a raiz da solda. Então na hora que eu estiver fazendo a solda aqui, eu vou preencher todo esse volume, então a raiz vai ser condicionada aqui. E à medida que eu vou fazendo, eu vou colocando aqui, eu vou fazendo cordões com seções mais largas, tá? Para você fundir toda essa parede com essa parede. Então eu vou trazendo material com a poça de fusão até aqui, material com a poça de fusão até aqui, e assim por diante até eu chegar nessa estrutura. Quando eu chegar no final da estrutura aqui, né, que eu vou ter que colocar um excedente, inclusive por causa da condição do resfriamento do material e contração da solda, tá? Eu vou ter toda essa seção, literalmente, inclusive a raiz, fundida nessa outra seção. Então esses caras vão ter uma união por soldagem. Então eles vão, a partir dessa condição de união por soldagem, vão ser uma peça única. Basicamente, esse cara, eu vou fundir boa parte dessa peça nessa. Com isso eu ganho em energia e resistência estrutural. Então a solda tem que partir da raiz, tá? Com uma fusão completa, e todas essas camadas elas também não podem ter fissura entre elas, então você tem que ter todo um preparo. Se você estiver trabalhando com esse cara na superfície, por exemplo, você tem que retirar todo o óxido, toda aquela casca, aquele resíduo que fez, fazer toda uma parte de limpeza mecânica, e aí a gente pode fazer por escovação, tá? Se tiver uma condição onde que você começou esse cara e aí por algum problema tem que parar por causa de chuva e tudo mais, você tem que fazer todo o preparo de novo, inclusive limpeza química, limpeza mecânica, para você continuar esse cara e você não ter nenhuma razão, tá, para você ter interferência entre a fusão dos dois produtos. Perfeito?